Oi, gente, tô de volta. Meu nome é Gabriela, pra quem não me conhece, e hoje eu voltei pra falar um pouquinho com vocês sobre manifestação. Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre alguns aspectos da manifestação que a maioria das pessoas não sabe, né? E eu acho que é uma reflexão muito válida, porque nesse início, tanto no início do processo de despertar ou até ao longo do processo de autoconhecimento, né? É muito comum a gente esbarrar com a ideia de manifestação, né? E da gente querer manifestar, porque muitas vezes a gente está se conectando com energias diferentes, querendo realidades diferentes, seja na questão financeira, no trabalho, nas relações. Então, isso se torna uma temática muito presente para a maioria das pessoas que pesquisa, pelo menos em algum determinado momento do seu caminhar, né, do seu processo. E eu confesso pra vocês que pra mim, né, essa ideia ela chegou, eu tava no final da minha adolescência e eu achava muito interessante, mas eu sempre tinha um incômodo. E como se fala muito em manifestação, às vezes eu ficava até pensando que era quase como obrigatório, né? Então, se eu quero a vida que Deus preparou pra mim, eu preciso fazer a manifestação, né? Eu preciso fazer ali a listinha, o mapa mental, ou o vision board, né? As várias técnicas que tem, e eu preciso fazer, né? Quase como se eu precisasse lembrar a Deus o que ele precisaria proporcionar para mim, o que precisaria estar no meu caminho para ele não esquecer, né? É muito interessante isso. Mas eu tinha às vezes essa percepção, que era quase como se fosse um lembrete. E muito na minha mente eu ficava, mas será que Deus não sabe, né? Já não sabe o que está no meu coração, né? Os desejos da minha alma, né? Para essa vida, o que ele pode manifestar nessa vida para mim. E isso então sempre causava um incômodo para mim, e no começo eu fazia muito desses processos. E aí eu comecei a compreender, né? Eu fui entrando em contato com alguns estudos mais metafísicos e eu fui tendo uma percepção um pouco diferente desse processo de manifestação, né? Porque muitas vezes eu percebia que eu queria manifestar algo, mas eu não tinha certeza se aquilo era o melhor para mim, né? E eu lembro que, inclusive, que teve uma vez, há muito tempo atrás, que eu queria manifestar uma viagem específica. E eu fui até um profissional que trabalhava com isso, né? E eu perguntei sobre como é que eu teria certeza que aquela viagem era melhor pra mim, né? E que eu não estaria impactando no livre-arbítrio de outras pessoas, né? Porque outras pessoas eram uma viagem com vagas, né? Poucas vagas para aquela viagem. Então eu poderia pegar a vaga que era de alguém, né? Em vez de ser minha. E a pessoa, né, fez uma explicação ali a partir do entendimento, mas aquilo sempre ficava comigo. Até que eu conheci um curso em milagres, né? Que é um livrinho, tô com ele aqui. Ele tá com a capinha apagada. Mas ele é um livro bem metafísico e ele fala sobre essa ideia, né, de manifestação. Ele traz algumas reflexões, né, sobre isso. E uma das principais reflexões que ele traz é que muitas vezes a gente não sabe aquilo que é melhor para nós mesmos, né? Então, tem inclusive uma lição nele, porque é um livro que tem várias lições de meditação, né? Que fala, eu não conheço os meus maiores interesses, né? E o que eu queria trazer essa reflexão é que muitas vezes quando a gente fica preso nesse tipo de manifestação, a gente está preso em desejos do ego, né? E por isso que muitas vezes elas não ocorrem mesmo. Essa viagem em específico, se ela tivesse ocorrido, ela teria me atrapalhado muito no meu processo. Então, depois que ela não ocorreu, né? Eu fiz a manifestação e não aconteceu. Mas se tivesse ocorrido, ela teria me atrapalhado muito naquela época, né? E daí aí vem a frase do livro, né? Você não conhece os seus maiores interesses. E vem da ideia de que Deus, né, de que o nosso próprio eu superior, ele tem acesso a muito, muito mais informações do que o nosso ego pequenininho, sabe? Que consegue ver uma pequena possibilidade de realidade, uma pequena possibilidade de caminhos e desfechos comparados com Deus e com o nosso eu superior que está conectado com a fonte, né? Que também acessa essas informações. Então, quando a gente fica muito apegado a alguns tipos específicos de desejos, né? A gente está muitas vezes só alimentando o nosso ego, né?
e querendo manifestar as vontades e desejos do ego, né? Que na verdade nada mais são do que maneiras de nos manter presos aqui na Terra, né? Presos aqui nessa realidade, né? Porque se a gente parar para pensar, o que o ego quer é sempre desejar, né? Ele tá sempre nesse processo de da gente querer muito alguma coisa que muitas vezes não tá ali alinhado com a nossa alma, e a gente passa um tempão fazendo um esforço, pensando sobre aquilo, fazendo tudo que é necessário para chegar lá. Quantas vezes a gente chega naquele lugar, a gente tem aquela satisfação, mas é uma satisfação momentânea, né? E dali a pouco a gente deseja outra coisa. A gente quer desejar mais uma coisa e a gente vive de novo esse ciclo, esse processo, né, de estar focado no que falta, de colocar toda a energia, tudo aquilo que a gente precisa fazer para chegar lá, né? E daí a gente chega nesse lugar e vive o processo de novo. Então esse é o modus operandi do ego, né? Que é de manter a gente nessa rodinha, constantemente desejando aquilo que a gente não pode ter ou aquilo que a gente não tem e esquecendo aquilo até que a gente já tem, né? E assim a gente se mantém preso, em vez da gente estar conectado com os desejos da alma, né? Com os desejos do espírito, que nos levam de fato para o caminho da cura, para o caminho da paz, né? E nesse lugar, aquilo que precisa ser apresentado, aquilo que o nosso espírito deseja, que a gente vai viver, né? Que a gente precisa vivenciar, ocorre de maneira natural, né? Se manifesta sem esforço e sempre de uma maneira muito amorosa, né? E é muito interessante porque o ego muitas vezes vai falar pra gente que os desejos da alma, que os desejos do espírito, né, que os desejos de Deus pra gente são desejos às vezes de sofrimento, de escassez, né, de pequenez. O ego tem muito medo de deixar o controle, né? Ele tem muito medo da gente se entregar mesmo pro que vai nos curar, né? Que é o caminho para Deus, né? Então ele sempre vai trazer essa narrativa do sofrimento pra gente. Só que é que nem eu trouxe o exemplo da viagem. Eu poderia, junto com o meu ego, estar muito identificada que aquela viagem era incrível, que ia ser maravilhosa pra mim, né? E ter ficado brava por não ter acontecido e remoendo aquilo. Só que na verdade, né, Deus não tira nada da gente que não vá de fato nos atrapalhar, sabe? Então, no lugar do ego era muito fácil eu enxergar dessa maneira, mas no lugar do espírito tinha até uma certa certeza, né, de que estava tudo bem, que aquele não era o melhor caminho. E depois eu pude perceber, né, quando o tempo passou, que aquilo não era o melhor para mim e que eu estaria de fato só recebendo ali um desejo mais caprichoso, um desejo do ego, que causaria sofrimento, né, porque eu teria ido e hipoteticamente, né, e aquilo teria me prejudicado, me atrapalhado muito. Então eu não viveria a felicidade, a satisfação, a leveza, né, as curas que o espírito e que o nosso espírito, que Deus quer pra gente. Eu viveria o contrário. Mas o ego, ele tem muito essa maneira de se colocar em um envoltório como quase de presente, né? Armadilhas, né, que a gente fica desejando. E é como se Deus e às vezes até a nossa própria alma dissesse, não, isso não é o que é melhor para você, né? Esquece isso, né? Isso é uma armadilha. Parece bom por fora, mas na verdade não é o que você precisa, né? Então é um lugar de exercitar também tanto a nossa autopercepção do que a gente está desejando, de questionar os nossos desejos, né, alinhar eles com Deus, checar se eles estão alinhados com a nossa verdade interna, né, e ao mesmo tempo que a gente faz essa checagem, a gente também precisa estar muito atento ao nosso processo de confiança, né, de confiar em Deus, né, de confiar na guiança, de confiar nos desejos que vêm do nosso coração de fato, né, que vêm da nossa alma, e confiar que esse sim é o melhor caminho, né. E assim poder ir se entregando aos pouquinhos nesse processo, né? Que pode ser desafiador no início por conta do controle do ego, mas ao mesmo tempo pode nos levar a lugares muito mais bonitos que nos levam a curas muito mais profundas. Bom, gente,
Por hoje era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se fez sentido para vocês, deixem um comentário, compartilhem comigo se vocês já tiveram alguma experiência parecida. E deixem o seu like, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!